Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal C4C, eu sou o Rodrigo e finalmente eu vim aqui para falar com vocês sobre o último vídeo da minha série sobre literatura pulp. Se você por acaso está conhecendo o C4C por este meu vídeo, entra aí no canal, dá uma olhadinha, tem outros vídeos muito legais. Esse é um canal literalmente feito de fãs para fãs. Sem grande pretensão, a gente não está esperando fazer mega produções para vocês, a gente não está achando que um dia vai virar um canal gigante. O que a gente quer é trocar ideias, é trazer informações para pessoas que são como nós, que têm da mesma maneira que nós temos o prazer de colecionar, o prazer de lidar com objetos colecionáveis e tal, o prazer de conversar a respeito, porque isso é uma maneira de fazer isso, de conversar, de mostrar nossas ideias. O canal tem 4 membros, um deles sou eu, o Rodrigo. Eu também tenho um outro projeto no YouTube que se chama Coleção Paralela, é um canal que aborda quadrinhos. Tem o Jair, que colabora comigo no Coleção Paralela, inclusive ele tem participações importantes lá como um grande fornecedor de material para o canal, e que aqui ele faz vídeos efetivamente. O Jair é um cara com um conhecimento muito grande no universo do colecionismo e uma experiência enorme no universo de negociar itens colecionáveis. Ele é um cara muito importante. O Washington, que é um cara fantástico, tem muito acesso a material e também ajuda no Coleção Paralela. E o meu amigo André, do canal do Luiz, um canal voltado para o colecionismo de filmes, VHS, DVD, Blu-ray. O André, que também é um cara com grande conhecimento e que faz uma abordagem muito legal no canal dele. Juntos nós decidimos formar o C4C, é um projeto de 4 pessoas, é um projeto para trocar ideias, para conhecer novas tendências. Eu vou apagar essa luz aqui, ela está me incomodando. Para conhecer novas tendências, novas pessoas, por que não? Para receber informações, para dar informações, enfim, é um canal para bater papo. E eu havia eu havia planejado de início no C4C fazer uma pequena série abordando o material que eu tenho de um gênero literário muito legal, que eu gosto muito, que é um gênero que nos forneceu muitas referências, tanto na literatura, quanto nos quadrinhos, quanto nos filmes. É um gênero que teve suas raízes, inclusive, no rádio. Né? E eu queria falar a respeito. Eu fui ao longo desses vídeos falando sobre o que eu tinha, as impressões que eu tinha em vários gêneros que a literatura pulp englobou. E nesse, que é o último vídeo dessa série, eu vou falar sobre quadrinhos. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui de quadrinhos de personagens que ou tiveram sua origem, personagens e histórias, né? Que ou tiveram sua origem totalmente calcada na literatura pulp, ou no mínimo tiveram relevância e importância nessa literatura. E eu vou começar mostrando um quadrinho que as pessoas não costumam ver muito, ele não é muito falado, ele não aparece muito, mas é um quadrinho que tem os dois pés na literatura pulp, porque o seu personagem não só é um estereótipo da época, não só ele reúne tudo o que tornou a literatura pulp tão deliciosa, como ele durante muito tempo teve muito material seu publicado nas bancas, publicado dentro desse formato pulp, que depois virou filme, virou quadrinhos. Ele vai aparecer aqui um outro personagem nesse vídeo também, que também tem os pés fincados na literatura pulp. Ele não tem a sua origem na literatura pulp, o outro personagem, mas ele tem seus pés fincados, ele construiu grande fama também graças à literatura pulp, e há inclusive uma história que é um crossover, em que ambos se encontram. Esses personagens se encontram. Eu infelizmente não tenho esse material para mostrar, eu adoraria. Eu estou falando dessa publicação aqui que traz Doc Savage, é a Sherlock número 1 da Block.
né? É uma publicação da Block. Essa é a número 1, é um personagem pouco falado, pouco conhecido. A revista Sherlock abordava sempre um personagem diferente a cada edição. Na número 1 ela trouxe Doc Savage, o Homem de Bronze. Ainda fala aqui na capa do cinema para histórias em quadrinhos, porque na época tinha saído filme do Doc Savage, né? E aí, aquelas coisas da época da Block, pôster com o Roger Moore, 007 e um monte de coisa assim. É uma publicaçãozinha muito típica da Block da época e que trazia esse cara. Eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder aqui, pessoal, porque tem um vídeo meu aí no canal no qual o meu grande amigo Jair, vamos conversar um pouco aqui agora sobre esses bastidores. O Jair comentou lá e ele pede para que eu mostre as edições, as capas das revistas e tal, com mais cuidado, para que elas apareçam melhor, para que elas se enquadrem mais. Eu e o Jair acabamos não conversando sobre isso fora do canal, porque né, não tinha necessidade, a gente se conversa muito, né? O Jair, eu, o Washington, o André, a gente bate muito papo, mas outros assuntos surgiram, a gente acabou não conversando a respeito disso. Mas eu no comentário falo para ele que eu não dou tanta atenção em ficar mostrando capa e conteúdo, porque não é esse o intuito do vídeo. Né? Não é mostrar as edições, as revistas em si, é falar sobre o gênero. Né? Se eu realmente estivesse querendo focar mais em mostrar cada edição, eu faria o vídeo num formato diferente, eu não faria comigo aparecendo, eu faria como eu faço no meu outro canal, no Coleção Paralela. Eu focaria a câmera sobre a mesa aqui, mostraria as edições, folharia, né? Ficaria folheando elas e tal, e não é esse o intuito. Então por isso eu não me preocupo tanto, mas eu dou razão para o Jair, eu acho que não custa nada eu tentar mostrar um pouquinho melhor. Então eu vou tentar mostrar, essa é a capa, eu particularmente gosto muito dessa capa. É uma edição dos anos 70, se não me engano. Deixa eu ver se eu descubro aqui, é de 73, se não me engano, essa edição. E você não vê falar muito dessa revista, muito menos do Doc Savage. E ele é um estereótipo dessa literatura que a gente está falando, né? Ele é um cara mega musculoso, dominador de diversos tipos de artes, né? De combate, de formas de combate, cheio de aparatos tecnológicos, tecnologia de ponta para a época. Tem uma equipe, cada um com uma especialidade e uma característica diferente que o auxilia. E ele é um detetive extremamente inteligente, extremamente hábil fisicamente, que se envolve em diversos tipos de missões perigosas enfrentando bandidos. É como se fosse um Super 007, é como se fosse uma mistura de Fantasma com 007. É legal essa história aqui, foi a única história que eu li dele, aliás, é bem legal, ele enfrenta uma espécie de organização secreta comandada por um cientista louco, perceberam o padrão? Que cria um monte de criaturas, vive numa ilha secreta. A história é boa, é divertida, não tem crédito para saber quem escreveu, quem desenhou, mas é excelente. E o Doc Savage, durante muito tempo, ele teve material seu publicado em formato pulp nas bancas, né, contos e tal. Virou filme, tamanho sucesso que fez. Merece o seu lugar entre a gente. As duas próximas edições que eu vou mostrar, eu não vou mostrar muita coisa, tá? Eu não tenho tanta coisa assim. Eu poderia até catar mais algumas coisas que atendem ao estilo, mas eu preferi ser mais padronizado. A próxima edição que eu vou mostrar, ela é uma publicação que ela não traz um personagem especificamente pulp, ela traz um gênero que ganhou grande força no universo pulp, se alastrou para os quadrinhos, para o rádio, para a TV, que é o gênero policial, né? E eu tenho dois materiais dessa época, da época do domínio total da novela policial, que se encaixam perfeitamente aqui no tema. Eu tenho a Ultra número 1, Seleções do Mão Negra, da editora Ebal, da primeira série, que traz essa capa aqui, Em Tempo de Gangster. A revista inteira, deixa eu mostrar aqui um pouquinho melhor assim. A revista inteira, a publicação inteira, ela se dedica a histórias policiais, todas histórias muito curtas, roteiros muito simplistas, muito pueris, aquela história em que
eles tentam te passar a ideia de que você vai participar do desvendar de um grande mistério, mas a maioria das vezes não há mistério nenhum. As histórias são tão curtas que em poucas páginas se resolve. Você praticamente começa a ler a história já sabendo quem é o criminoso, já sabendo como é que vai terminar, mas essa simplicidade também nos traz o fato de que eram histórias às vezes com uma certa contundência, porque não havia aquele mimimi na época, né? Não havia aquela coisa de se preocupar em não ofender egos frágeis, nem nada disso. Então os caras falavam das coisas sem se preocupar muito. São, havia uma outra moralidade, né? Aqui. E são todas muito boas histórias para o período. Algumas delas trazem personagens que na época faziam parte de outras histórias, assim, tipo, digamos que já haviam se tornado personagens regulares em algumas publicações e que tem, né, uma história sua publicada aqui. Seleções do Mão Negra eu não conhecia até me deparar com essa edição quando eu comprei, e é bem legal. E essa é dos anos 80, e eu tenho essa outra aqui. Essa então, a pegada pulp nela é explosiva, ela é 100% literatura pulp em quadrinhos, que é Quem Foi? Essa publicação aqui. E eu particularmente adoro essa capa. Quem Foi? É uma edição muito fantástica, muito maravilhosa. A capa, ela é uma capa que chega a ser áspera, assim, como se fosse texturizada. Essa é o número 5. E olha o ano, minha gente. Olha o ano. Agosto de 1950. Eu tenho muito orgulho de ter essa edição. Ela não é valiosa, ela não é uma coisa que é procurada por aí em leilões e tal, mas eu amo essa edição e traz exatamente a mesma pegada do Seleções do Mão Negra. Histórias policiais que variam muitas vezes em histórias de detetive, histórias que parecem muito mais histórias de espiões do que uma novela policial em si, né, todas desfilando por essas páginas. São várias histórias, também com alguns personagens que claramente apareciam regularmente em outras edições. Né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma enquadrada aqui. É meio difícil, Jair, é meio difícil, nessa posição é meio difícil. E todas muito curtinhas, são histórias curtas de poucas páginas. É como eu disse, não havia espaço para desenvolvimentos dramáticos complexos, nada disso. A história era curta, rápida, frenética e sempre com aquela coisa de ter uma moralidade exacerbada, bandido sempre se dava mal. Mas é um mergulho, cara, nos anos 50. É um mergulho num período que eu adoraria ter vivido. Quem Foi é uma publicação maravilhosa e é 100% literatura pulp em quadrinhos. Que coisa mais pulp do que histórias policiais que hoje em dia você nunca mais vai encontrar nesse formato, a não ser na Mestre Macabro Apresenta, publicações do canal Milhas e Milhas Nerd do meu amigo Cássio, que lançou a Mestre Macabro Apresenta histórias policiais de mistério e suspense que vocês precisam ler, porque vocês vão adorar, né? Procurem lá. E por último, um personagem que na verdade, se não me engano, nasceu no rádio, depois avançou pela literatura pulp e para os quadrinhos. Eu estou falando de O Sombra. O Sombra, que é o cara que eu falei que tem um crossover com o Doc Savage. Há uma história em quadrinhos da qual eles se encontram. Inclusive não é só eles, eu acho que é um crossover triplo. Parece que é um outro personagem que aparece, mas eu não estou conseguindo me lembrar de qual era. Alguém que me marcou menos. O Sombra nasceu no rádio, né? E quando ele nasceu, ele era muito mais um mestre de cerimônias, de histórias de mistério, do que um personagem em si. Ele fez fama, acabou ganhando um programa próprio. Dali ele foi para a literatura pulp, contos, histórias, romances como Sombra foram publicados. E dali ele foi para os quadrinhos. Eu gosto bastante do Sombra. No meu outro canal eu abordei ele algumas vezes, né? E eu tenho essa publicação aqui, que foi meu amigo Jair que me mandou.
num quadro lá do meu canal, que é simplesmente maravilhosa. É uma edição de capa dura. Eu sou o tipo do cara que não dá tanta importância para isso, mas é que é uma edição tão linda, com uma capa tão maravilhosa, e a história aqui dentro traz um Sombra, traz uma versão do Sombra que é a versão mais fodástica que eu já vi desse personagem. Temos aqui um Sombra realmente muito implacável, um Sombra tão obcecado por combater o mal, por combater o crime, doa a quem doer, que ele inclusive não se importa com os efeitos que ele causa nos aliados dele. Se precisar, ele oprime os próprios aliados em busca do que ele considera o objetivo supremo, que é combater o mal. E esse Sombra ainda demonstra alguns poderes e habilidades insuspeitas que eu nunca havia imaginado que o Sombra tinha. Há um filme do Sombra aí, que não fez muito sucesso, com um ator que eu acho que inclusive foi uma boa escolha, não me lembro o nome agora, mas há um filme a respeito. Eu não lembro se há alguma série antiga de TV com o Sombra, mas é o tipo do personagem que eu adoraria ver um seriado de TV feito com os recursos que nós temos hoje em dia, usando esse personagem, porque ele é muito bom mesmo. E pessoal, não há motivo para se alongar mais. Esse é o último vídeo da nossa série de literatura pulp, mostrando quadrinhos, mostrando o último ramo da literatura pulp que me agrada, com o qual eu me envolvi, que são os quadrinhos. Né, as edições que eu mostrei aqui, todos os personagens e histórias aqui têm um pé fincado nesse gênero maravilhoso, que é um gênero que eu nunca vou deixar de gostar, sempre vou estar entretido e interessado. Isso põe fim à nossa série, põe a termo a nossa pequena série aqui no C4C. E vamos ver o que vem mais por aí. Eu já estou pensando em mais alguns vídeos. Eu acho que não farei uma outra série, pelo menos não no momento, mas estou pensando em algumas novas abordagens, em algumas novas coisas. Porque a grande diferença da maneira como eu vejo o C4C é que, como eu disse, é um canal muito mais de fã. É um canal onde eu realmente quero usar a oportunidade de falar de coisas que eu gosto, na esperança de encontrar um público mais diversificado, que muitas vezes se identifique com aquilo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezinho aí pra gente, deixa comentários, assiste os outros vídeos do C4C, fica com a gente. Você pode se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu não sou muito de fazer isso, não costumo pedir inscrição, mas o C4C é um embrião que está nascendo e a gente gostaria de ver ele florescer. Abraço a todos, fui!